Boa noite aos internautas. A gente hoje dando continuidade ao tema do curso deste ano, do Obsessão e suas Máscaras. Vamos estar abordando o tema auto-obsessão, que está na primeira parte do livro, no capítulo 4. Bom, essa é a classificação que a doutora Marlene propõe, parte dela, né? E que a gente está estudando nesta primeira parte, em que ela divide, a partir dos estudos das obras de Kardec e de André Luiz, os processos obsessivos em duas classificações: as obsessões de natureza anímica, do próprio espírito encarnado, e as obsessões de natureza espirítica, ou seja, dos espíritos desencarnados. Dentro das obsessões de natureza anímica, ela divide em efeitos inteligentes e efeitos físicos. Os de efeito inteligente foi o que a gente começou a ver na semana passada, que a doutora Marlene abordou a obsessão telepática. E hoje a gente vai falar do segundo item, auto-obsessão. Aqueles que não se encaixaram no primeiro vão se encaixar no segundo, né? Porque demonstrando que a obsessão é um fenômeno extremamente comum. Às vezes a gente fala, processo obsessivo como se fosse uma raridade, ou incomum, ou algo fora da nossa realidade, ou taxamos o outro que está passando por um processo obsessivo como se ele fosse inferior, ou entregue às suas próprias paixões, ou às suas imperfeições morais, quando todos nós estamos sujeitos a, em algum momento da nossa existência, se não em vários repetidos momentos, passarmos por estes desequilíbrios, por estes transtornos, né? Então, este curso, como a gente tem dito desde o início, diz respeito diretamente a nós mesmos em primeiro lugar, né? Então, a necessidade de refletirmos destes processos em nós, para que até possamos compreender melhor os outros, sejam eles encarnados, sejam eles desencarnados, né? E hoje a gente vai estar tratando, então, do tópico auto-obsessão. E para a gente tratar deste tópico, ele se torna uma abordagem mais aprofundada e de melhor compreensão na medida em que a gente aprofunda o nosso entendimento em algumas questões da doutrina espírita, especialmente pensamento, vontade, ideoplastia e reflexos condicionados. Por isso é que a gente, especificamente para este tipo de obsessão, tá? Por isso é que a doutora Marlene coloca um desdobramento, que é a segunda parte do livro, que a gente estudou em primeiro lugar, tem todas estas aulas aqui gravadas. Então, aqueles que se interessarem pelo assunto e quiserem se aprofundar, há o convite da gente voltar nesses tópicos, porque a nossa dimensão de compreensão e de entendimento do tema, com certeza, vai se ampliar. Não vai ser possível a gente voltar na profundidade de todos eles, porque cada um foi uma aula de 1 hora, mas a gente vai passar rapidamente em alguns conceitos. Então, Emmanuel, em Pensamento e Vida, diz que o pensamento é o gerador de infracorpúsculos ou das linhas de força do mundo subatômico, criador de correntes de bem ou mal, grandeza ou decadência, vida ou morte, segundo a vontade que o exterioriza e o dirige. Leon Denis vai nos dizer que o pensamento é criador, ou seja, tudo o que nós emitimos a partir do nosso corpo mental, através de ideias, de pensamentos, que se vai se constituir em pensamentos, são forças vivas, né? É criação mental que nós estamos elaborando. Vocês vão lembrar lá no começo, quando a gente falou, né, de que nós somos co-criadores de Deus, que é efetivamente aquele que é o Criador. Mas nós, desde que adentramos especialmente o reino nominal e ampliamos, né, adquirimos a consciência e a razão,
passamos a co-criar em plano infinitamente menor, mas gradativamente vamos elaborando melhor as nossas construções. E nós estamos falando das construções mentais, consequentemente, as construções mentais energéticas que nos acompanham, né? Que permanecem conosco, já que foram criadas por nós mesmos. Então aí, Emmanuel vai nos chamar a atenção nesse livro que é brilhante, né? Pensamento e Vida, que o pensamento é a origem da vida e é ele que vai dar as possibilidades de bem ou de mal, de grandeza ou decadência, vida ou morte, ou seja, as nossas possibilidades de escolhas. Né? E aí a gente hoje está tão em moda a questão da física quântica e do mundo de possibilidades, e que nós vamos escolher, né, através do nosso pensamento, da nossa vontade, da nossa consciência, das nossas ações, aquilo que vamos tornar efetivamente realidade para nós, e uma realidade palpável, não é algo... Às vezes a gente fala de pensamento e tem gente que acha que nós estamos falando de algo abstrato, imaterial. Não, pensamento, a construção do pensamento é algo extremamente palpável, material, que os espíritos, tanto que os espíritos dizem que para eles o pensamento e a vontade é como se fossem as mãos para os homens, que eles palpam essas construções como se fossem efetivamente materiais. E aí a doutora Marlene inicia no capítulo, né, trazendo a contribuição de Emmanuel, quando ele dá um outro olhar para esta frase, né, diz-me com quem andas, que dir-te-ei quem tu és. Né, esse é um ditado popular, e Emmanuel vai trazer um outro olhar, dizendo que não são os outros que dizem quem nós somos, não são os outros que ditam o nosso comportamento, as nossas ideias, as nossas ações, mas somos nós mesmos que atraímos a companhia de outros e passam a estar conosco, né? Então ele vai dizer que nossos pensamentos ditam a nossa conduta, que de acordo com a nossa conduta expressamos os nossos objetivos e aliamos companhias com as quais desejamos nos parecer. Ou seja, a responsabilidade efetivamente é de cada um de nós. Eu acho que a doutrina espírita traz essa... Acho que é uma das maiores contribuições, pelo menos para mim, da doutrina espírita, que é trazer a responsabilidade para cada um de nós. Nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos, pelos nossos atos, pelos nossos sentimentos, pelas nossas construções. Né? E a partir daí, dos nossos atos, geram consequências para nós mesmos. Né? Reafirmando uma frase de Jesus que nos diz, né? A cada um segundo as suas obras. Foi isso que Cristo nos disse. Se nós não olharmos nisso, sob o olhar do Espírito e da reencarnação, fica muito difícil de nós compreendermos esta verdade, esta lei divina, do a cada um segundo as suas obras. E é basicamente sobre isso que a gente vai estar conversando na noite de hoje, sobre este tema. Então, André Luiz, nos domínios da mediunidade, vai nos dizer que a criação mental, elas são imagens vivas, efetivamente imagens vivas, e a gente vai ver os casos em que isso transparece de maneira tão clara. Então, a ideia é um ser organizado por nosso espírito, a que o pensamento dá forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção. Ou seja, nós geramos a forma daquilo a partir do nosso pensamento, daquilo que nós plasmamos, e a vontade é quem vai dar direção, é quem vai dar movimento, intensidade àquela construção mental que foi realizada por nós mesmos. E aí André Luiz vai nos chamar a atenção de que as nossas ações são frutos, sim, das nossas ideias. Quando a gente fala agir sem pensar, isso é uma realidade? Às vezes isso pode até acontecer por aquele mecanismo que a gente falou de reflexo condicionado. Mas quem criou aquele reflexo condicionado? Nós mesmos, né? Então, assim, a necessidade de rompermos muitas vezes com comportamentos
instintivos ou reflexos em nós, em que efetivamente a gente age, diz que age por impulso, entendendo que antes de cada ação existe um pensamento, existe uma ideia. Pode ser que nós estejamos tão condicionados àquilo que a gente pule a etapa e nem perceba. E o papel de trazermos a consciência, né, de trazermos ao entendimento, que podemos ter a condição de romper ou de quebrar aqueles reflexos já tão condicionados, é a partir do momento que a gente percebe o que acontece em nós. Às vezes a gente só vai perceber depois que já fez a besteira. Mas já é um começo, né? Já é um começo. Às vezes é porque tem uns que percebem depois de séculos, né? Às vezes agora a gente já começa a perceber depois de algum tempo, dias, quem sabe horas, quem sabe um dia, minutos depois do que a gente está fazendo, até que chegará um tempo em que a gente, enquanto está fazendo, está percebendo que está fazendo besteira. Alguém já passou por isso? Né? Quando está fazendo, você fala, eu não devia estar falando dessa forma, eu não devia estar respondendo dessa forma, eu não devia estar sentindo isso. Né? Olha que progresso. Né? Antes a gente levava tempos para perceber a razão dos nossos desequilíbrios. Talvez estejamos percebendo cada vez mais rápido. Até que a gente consiga, dentro do progredir, na hora em que a gente está fazendo a besteira, reorganizar e fazer de outra forma. Até um dia que a gente não quebrará esse reflexo em nós e faremos diferente. E aí ele vai dizer de novo que então as nossas ações, que é o mais externo, que é aquilo que mais transparece, tanto aos nossos olhos quanto aos olhos dos outros, são reflexos das nossas ideias, atributo do Espírito. Né? E através disso geramos, de novo, a felicidade ou a desventura para nós mesmos. Né? Ou seja, edificamos um mundo de equilíbrio, de paz, de harmonia, de serenidade, ou de desequilíbrio, de destempero, de cólera, de irritação para nós mesmos. Né? É claro que nós temos que trazer este olhar também pela ótica da reencarnação. Né? Porque hoje estamos sofrendo as consequências do que fizemos no ontem, não é? E estamos preparando as consequências do amanhã, não é? Agora, as nossas aflições podem ser agravadas ou atenuadas, não é? O Evangelho nos diz isso, lá no item Bem-aventurados os aflitos, que as nossas aflições podem ser agravadas por nós mesmos ou atenuadas por nós mesmos a partir daquilo que nós estamos construindo e edificando. E ele diz que o encarnado, nós, né, que estamos encarnados, pelo menos os que eu estou vendo, né, que os desencarnados também estão assistindo aqui conosco, né, então eles também sofrem com isso, mas às vezes a gente acha que é só o desencarnado. E André Luiz diz que não, os encarnados sofrem, podem ser perseguidos por suas próprias criações mentais. Né? Ou seja, se nós criamos uma ideia, plasmamos um pensamento em desacordo, em desarmonia, em desajuste, ela estará conosco. Né? Porque fomos nós mesmos que criamos. Tem lógica isso? Faz sentido, né? E também quando nós criamos algo no bem, que nos gerará alegria, esperança, serenidade, continuará conosco? Com certeza. Então o convite é para que a gente esteja cada vez mais e mais alerta para construirmos ao longo dos nossos dias, das nossas horas, dos nossos minutos, construções felizes que nos alicercem o bem, para que a gente não caia nessas histórias. A gente vai ver duas histórias que André Luiz nos conta, embora cada um aqui poderia contar uma história, porque a auto-obsessão, né, ou as consequências da geração dos nossos próprios atos, acredito eu que todos nós já vivenciamos em algum grau. Né? Então ele conta um caso no livro Nos Domínios da Mediunidade, no caso do investigador de polícia, que uma autoridade, né, mas que acaba abusando
do seu poder, do mando, do autoritarismo e prejudica as pessoas no sentido da humilhação, ferindo efetivamente o semelhante. Isso é uma ação contrária à lei divina? Sim. Com certeza, né? Então, se é uma ação contrária à lei divina, o que ela vai gerar no espírito? Desequilíbrios, não é? Intensos. Quanto mais intensa for a consciência que ele tiver, mas mesmo com a consciência adormecida, gerará desequilíbrios, distonias. E esses desequilíbrios gerarão coisa chamada complexo de culpa, ou a sensação de culpa, e atingirá a zona do remorso. Porque o remorso é a sensação de que nós agimos em desacordo com a lei divina. Isso gera em nós o sentimento de remorso. Porém, o indivíduo, ele manteve o remorso à distância por anos. Em nós. Ele manteve o remorso à distância. Como? Anestesiando a sua consciência. Isso não tem nada a ver, não fiz nada de errado. Continuou seguindo a sua vida e aquelas criações mentais doentes permaneciam circundando o seu campo mental, o seu corpo energético, porque toda vez que nós lesamos o outro, primeiro nós lesamos a nós mesmos, mas, de alguma maneira, pela estrutura física e psíquica, ele não sofria as consequências disso. E muitas vezes o indivíduo passa a encarnação toda assim e não sofre consequências. Sofrerá um dia? Com certeza. Às vezes ele desencarna e sim, inicia a sofrer as suas consequências, reencarna e aí vem uma sensação muitas vezes de culpa, um remorso, não sabe muito bem da onde da onde que vem isso, mas há uma sensação esquisita dentro de si, pedindo uma necessidade de reparação, de reorganização. E aí André Luiz vai dizer que cada pensamento de indignação das vítimas passou a circular-lhe na atmosfera psíquica. E por ele ter agido não apenas com um abuso do seu poder, da sua autoridade, mas com crueldade, ele acabou atraindo a ira de todas as suas, na maioria, das suas vítimas e companhias equivalentes de péssimo comportamento. Esse sujeito foi seguindo a sua vida até que chegou na terceira idade. Foi quando ele começou a sentir as consequências das suas criações mentais. Então, André Luiz usa uma frase brilhante, que é a partir do momento que ele entra na terceira idade, o remorso abriu-lhe grande brecha na fortaleza em que se entrincheirava. Então, houve depois a gente vai mostrar uma imagem, uma ampliação do processo de consciência, que é natural na terceira idade, um declínio das forças vitais, e ele percebeu melhor a sua condição espiritual. E aí atacou-lhe o remorso mais intensamente das suas próprias ações. E aí a mente desequilibrada desequilibrou o seu sistema nervoso. André Luiz não disse que patologia ele sofreu, e desequilibrou o fígado, gerando uma cirrose que já estava num estágio avançado. Ou seja, impactando diretamente a parte orgânica. Aqui é uma imagem, deixa eu só apagar aqui. Então é um esquema, mostrando mais ou menos como está a consciência perante o universo espiritual de um adulto jovem, que era esse caso desse senhor. Ele estava ali entrincheirado, fechado dentro de si mesmo. Com o processo do envelhecer, abrem-se brechas e percebe-se com muita maior clareza o universo espiritual. As companhias espirituais, com certeza, mas também as próprias criações espirituais. Entra-se em contato muito mais íntimo consigo mesmo. E aí a gente tem no processo do envelhecer
uma diminuição da força dos laços da matéria. Então, um declínio biológico, que é compatível com o declínio dos órgãos, dos sistemas, que vão naturalmente enfraquecendo, embora a gente possa, se tivermos genética e cuidado e estilo de vida para isso, mantermos uma saúde muito boa, até décadas a fio aí. Mas há, inquestionavelmente, um declínio biológico, uma diminuição da força dos laços da matéria. E isso gera uma mudança perispiritual, uma maior fragilidade dos laços que ligam espírito e matéria. Então ele começa a entrar em maior contato com este universo espiritual. Consequentemente, a isso, há uma ampliação da percepção da consciência. Tanto é que muitos aqui, médiums, né, que já estão na terceira idade, podem até relatar a experiência da mudança do padrão de mediunidade com o processo de envelhecimento. Há muito mais uma percepção mais no ambiente do que uma mediunidade mais ostensiva, embora ela possa continuar existindo. Mas ele tem uma percepção mais intuitiva do planejamento reencarnatório, dos compromissos familiares, espirituais, dos relacionamentos, ou seja, daquilo que ele deveria ter feito, daquilo que ele se programou antes de reencarnar para realizar. E aí ele compara e vê, puxa, eu deveria ter feito isso e fiz o contrário. A intensidade do remorso é muito grande e pode desequilibrar os campos mentais. E há um despertar do espírito e uma necessidade premente de espiritualização. Todos nós trazemos a necessidade de espiritualizarmos o quanto antes a nossa existência. Mas especialmente na terceira idade isso se torna um imperativo. Né? E aquele que não consegue realizar isso acaba envelhecendo com grandes dificuldades íntimas, que foi o que aconteceu com este senhor. E aí o mentor espiritual vai dizer o seguinte: este amigo, no fundo, está perseguido por si mesmo. Então existiam companhias espirituais, existiam influenciações, mas não era essa a principal causa do desequilíbrio dele, não era um processo obsessivo. Por outra mente, a principal causa do desequilíbrio dele. Mas ele estava perseguido por si mesmo, atormentado pelo que fez e pelo que tem sido. Permanece dominado pelos quadros malignos que improvisou em gabinetes isolados e escuros, pelo simples gosto de espancar infelizes a pretexto de salvaguardar a harmonia social. A memória é um disco vivo e milagroso. Fotografa as imagens de nossas ações e recorda o som de quanto falamos e ouvimos. Por intermédio dela, somos condenados ou absolvidos dentro de nós mesmos. Ou seja, não há um Deus julgador e vingador que está olhando para as nossas ações e dizendo: você fez certo, você fez errado, você vai ser recompensado, você vai ser punido ou castigado. Isso é feito pela nossa própria consciência. Que é onde estão inscritas as leis de Deus. Então, de acordo com as nossas ações, vão ficando registradas na nossa memória. Isso é extremamente importante. Fica registrado na nossa memória, que tem a perispiritual, né? A memória cognitiva, é do perispírito. E elas vão, todas as nossas ações e intenções vão ficando ali armazenadas, até que chega um momento em que ela se desenrola e nós vamos ser por nós mesmos condenados ou absolvidos perante as nossas ações. Né? Por isso é que Pedro, utilizando-se, obviamente, da presença do Mestre ali no seu campo mediúnico, vai nos dizer que o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Ou seja, como é que nós vamos nos reorganizar perante a nossa própria memória de espírito imortal e dessa própria existência? É através da construção do bem, agindo de acordo com a lei do amor, com a lei divina, e com isso nós vamos imprimindo em nossa memória novas construções. Né? Aquelas mais recentes têm um impacto maior do que aquelas mais antigas, embora elas também tenham. E aí ele vai dizer que só a extrema modificação mental para o bem, o mentor espiritual está dizendo desse caso, né? Poderá conservá-lo no vaso físico.
uma fé renovadora, com esforço de reforma persistente e digna da vida moral mais nobre, conferir-lhe-á diretrizes superiores, dotando de forças imprescindíveis à autorrestauração. Ou seja, ele precisaria de uma extrema modificação mental para o bem, a fim até de reconduzir-se ao reequilíbrio físico e manter-se encarnado, vivo. Caso contrário, aquela cirrose que o acometia provavelmente levaria ao desencarne, pelos processos por ele mesmo instaurados no seu sistema, e daria continuidade a todo esse processo de reflexão, de remorso, de arrependimento e de desejo de reparação. Então, o convite para que nosso é o mesmo, né? De que para a gente poder se reequilibrar perante os processos auto-obsessivos de construção dos nossos próprios pensamentos doentes, está aí a nossa dica, né? Ó, tá fácil, né? Extrema modificação mental para o bem, uma fé renovadora, com esforço de reforma persistente e digna da vida moral mais nobre, dotando de forças imprescindíveis à auto-restauração. Pede, então, e a gente já tem condições de realizar isso. Verdadeiramente temos. Senão não estaria sendo pedido isso para nós. É claro que é passo a passo, né? Tijolinho por tijolinho, caminhada por caminhada, mas já temos condições plenas de iniciar isso. De iniciarmos esse esforço de reforma persistente em cada um de nós, elaborando pensamentos mentais mais dignos, mais nobres, no nosso dia a dia. Não é apenas aqui na Casa Espírita, mas aqui com certeza nos ajudando demais. E outro caso que é mais curtinho, depois a gente abre para contribuições, que está no livro Libertação também, que fala a respeito de um escritor desencarnado. Aqui a doutora Marília abre um parênteses dizendo que é uma obsessão anímica, tá? Então, do espírito encarnado. Ela só cita este caso pela clareza que acontece, porque ele poderia claramente acontecer com um encarnado. Então, embora quem esteja relatando o caso seja um espírito desencarnado, mas ele poderia muito bem estar encarnado e continuar com as mesmas situações. Fala de um escritor que não era compromissado com o bem, com a verdade. Muito pelo contrário, tinha uma vida voltada para os interesses materiais, mesquinhos, para a sensualidade, e acaba gerando criações mentais negativas e destrutivas nos seus livros. Então, escrevia livros que não acrescentavam em nada do ponto de vista moral, muito pelo contrário, denegriam a imagem, a dignidade do ser humano, diziam de determinadas ações que foram realizadas, gerando personagens. Embora não tenha sido um escritor de muito sucesso, mas ele foi uma influência negativa para muitos jovens que liam, consumiam os seus produtos, os seus livros, e influenciavam-se a partir deles e desequilibravam-se, sendo uma influência negativa. E aí ele desencarna, e quando ele desencarna, ele percebe formas estranhas que atormentavam o seu mundo íntimo, como se vivessem incrustadas na sua própria imaginação. E ele via como pessoas, ninguém mais via, só ele via. Personalidades efetivamente autônomas, que não dependiam dele. Falavam, gesticulavam, acusavam, riam-se deles. E eram os personagens dos seus livros. Então ele, com a força endoplasmática, ainda mais de um artista, de um escritor, imaginava uma personalidade e ela efetivamente ganhava vida no seu mundo íntimo. Né? Olha só que encrenca, né? Eram ideoplastias ou formas de pensamento, criadas e alimentadas por ele mesmo. E que com o tempo e com o esforço íntimo, ele gradativamente venceria essas diminuiria a força de impacto sobre si mesmo dessas construções.
E aí, de novo, né, os mentores espirituais dizem que só com extrema modificação mental e persistente reforma íntima é possível melhorar a sua psicopatologia. Ou seja, todos nós trazemos algum grau de psicopatologia, né? Vocês já repararam nisso? Já? Tanto é que, cadê os nossos psiquiatras aí? Cada vez mais, e vem se discutindo isso intensamente, né? Porque se está dando nome para todos os distúrbios. Se a gente for analisar cada um de nós se encaixa dentro de algum diagnóstico dentro da psiquiatria. E é real, porque não que sejamos doentes psiquiátricos no sentido de uma doença mais grave, mas todos nós trazemos algum desequilíbrio, né? Que pode estar num grau mais exacerbado ou pode estar num grau mais atenuado pelos nossos próprios desajustes, né? E quando nós falamos destes temas, há necessidade de percebermos em nós mesmos de que maneira contribuímos para o nosso desequilíbrio, né? De que maneira abrimos construções, portas ou às vezes portais que permitem o acesso de outras mentes que vão se comunicar com as nossas próprias construções doentes, que vão se alimentar das nossas construções doentes, né? E o contrário também é verdadeiro. Quando nós edificamos em nós uma construção do bem, a gente vai retroalimentando espíritos sintonizados com essa mesma construção. E ele diz que a maldade, ela é uma moléstia da alma, né? E efetivamente, é uma alma que ainda não, que tem uma ausência do bem naquela área, né? Naquele setor em que ele expressa a maldade, há uma ausência do bem, né? Porque os espíritos já nos alertam no livro dos Espíritos que o mal nada mais é do que a ausência do bem. Tanto é que, como, né, eles comparam, como as sombras é a ausência da luz, não tem uma existência própria, mas é a ausência da construção do bem. Tanto isso é verdade que no livro dos Espíritos mesmo eles falam o seguinte, que nós somos responsáveis não apenas pelo mal que fizemos, mas pelo bem que deixamos de realizar. Porque o bem que deixamos de realizar gera o mal. Se o mal é a ausência do bem, não é? Então aquilo que nós deixamos de realizar no bem ainda é uma construção do mal. Olha só, né? Por isso que fora da caridade não há salvação, né? Por isso é que os Espíritos colocam para Kardec que fora da caridade não há salvação. É no sentido de que há necessidade premente da construção do bem em nós. E construindo o bem em nós, vocês acham que construções mentais nós nos alimentaremos? E seremos influenciados por elas? Com certeza. Com certeza. Agora, a modificação no plano mental jamais pode ser imposta. Isso é uma coisa extraordinária, né? A doutora Marilene já tocou nesse ponto na semana passada e ela volta a tratar nesse capítulo de que a modificação do plano mental jamais pode ser imposta. Nem por Deus é imposta. Quanto mais a gente querer impor no outro a modificação do plano mental dele. Não é? E a gente tantas e tantas vezes exige que o outro se modifique, tenha determinadas posturas, situações, quando a gente mesmo ainda não dá conta de realizar aquilo que cabe a nós mesmos. É claro que vamos educar, vamos amparar, vamos esclarecer, mas isso é muito diferente de exigir do outro aquilo que ele não tem condição de nos dar e o quanto isso nos desequilibra. E a modificação do plano mental é sim fruto de tempo, de muito esforço e de evolução. É o tempo do espírito que está preparado para caminhar naquele sentido. E hoje nós estamos neste tempo. Nós estamos no tempo de caminhar no sentido de uma renovação verdadeiramente. Alguém quer comentar alguma coisa sobre este assunto? Fazer alguma pergunta? Rodrigo, a autoobsessão sempre então será essa própria criação mental para você mesmo. Perguntou se a autoobsessão é sempre essa
resultado dessa criação mental, sempre. Não é a única forma de obsessão, né? A gente vai ver aqui inúmeras formas de obsessão, mas o que é classificado como auto-obsessão sempre é resultado das nossas criações mentais, que podem sim, como a gente viu, estarem amplificadas por outras mentes sintonizadas nesta mesma criação. Mas ela é oriunda das nossas próprias criações. E só conseguiremos nos libertar dela criando coisas diferentes. Rodrigo, então foi em razão disso que o Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo que 90% dos nossos problemas espirituais não precisam de um terceiro para nos auxiliar. Os 10% é que são graves. É mais ou menos isso. Efetivamente, a maior parte dos nossos desequilíbrios são oriundos de nós mesmos, né? Com certeza. Aliás, assim, isso é muito bonito no Evangelho, né? Na doutrina espírita. Quando nos diz que a cada um de nós é dado o fardo que temos condições de carregar. Não é? Isso está no Evangelho, isso é a verdade. Cada um de nós é dado o fardo, cada um tem condições de carregar. Mas muitas vezes o fardo não está mais pesado do que a gente aguenta. Não é? Não acontece muitas vezes? A gente fala, nossa, mas eu não dou conta não. Está muito pesado. O que é que os Espíritos nos dizem que ocorre nessa situação? Existem dois capítulos, dois itens no capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos. Um é as causas anteriores das nossas aflições. Essas são o fardo que nós temos condições de carregar plenamente. Plenamente. E existem as causas atuais das nossas aflições. Quando está mais pesado do que a gente dá conta de carregar, pode ler esse item. Porque nós estamos acrescentando às nossas aflições causas atuais das nossas aflições, que estão ligadas à nossa invigilância, à nossa imprudência, aos nossos excessos, ao nosso autoritarismo, ao mando, à preguiça, à culpa, a uma série de sentimentos que já temos condições de nos libertar, mas quando estão presentes, geram mais peso e torna-se muitas vezes incapaz de carregar aquilo que temos efetivamente condições. E o outro sentido é quando... Outro sentido não. O outro aspecto... Então sempre esse está presente. E pode buscar lá o item, causas atuais das nossas aflições, e veja onde você se encaixa ali. Os tormentos voluntários. E o outro é a nossa dificuldade de enxergar em nós as nossas potencialidades, que são as nossas forças, aquilo que nós já construímos no bem, ou seja, cada um tem construções que são particulares, mas a responsabilidade, o dever, a tolerância, a perseverança, a fé, a paciência, não que a gente, né, a indulgência, o perdão, não que a gente tenha em alto grau, mas a gente já tem construções nesse sentido. E quando a gente deixa de olhar para as nossas próprias construções no bem, nós nos enfraquecemos. Porque a espiritualidade nos diz que a força do espírito são os sentimentos no bem, as construções no bem. Então, quando a gente deixa de alimentar as nossas potencialidades divinas, nós nos enfraquecemos. Doutor, mas assim como a união faz a força também é feita pelos laços fraternos, de amor, enfim, os laços de auxílio e construção que a gente estabelece. Essa sensação que a gente não está conseguindo carregar, a cruz também não nos ajuda, né, no treinamento da humildade, para a gente se enlaçar em laço
de auxílio também mesmo assim, sem construção não positiva nossa, também não serve a nosso favor se a gente aceitar e falar, poxa, preciso de ajuda, ajuda. Com certeza, né? com certeza. Então aí a gente volta, depois vocês olham naquela aula de reflexo condicionado, que a gente falou sobre o automatismo do bem. Né? Então a necessidade, a gente está reforçando, né, de implantarmos em nós esse automatismo do bem. Se nós temos reflexos condicionados desequilibrados, né, que a gente inicia a construção de reflexos condicionados no bem, que gerará o automatismo no bem. E como é que a gente vai iniciar, como é que a gente vai começar isso? É de pequenos passos, né, dia a dia, dedicando-nos diariamente a vigiar nossos pensamentos para que possamos vibrar no bem e no amor. Progressivamente, essa vibração deixa seu registro em nosso corpo energético. Porque o nosso corpo energético registra tudo que fizemos. Quando fazemos em acordo com a lei divina, gera em nós sentimentos nobres, que numa próxima, ao alcançar uma determinada dimensão, vai ser um valor, posteriormente uma virtude. Se feito em desacordo com a lei divina, também fica gravado em nós e precisará ser reorganizado pelas nossas próprias mãos, levando a extraordinária movimentação de energias. Porque quando a gente faz o bem, e o Chico tem uma frase que fala, inicie fazer o bem, nem que seja por inveja. Você vê o seu vizinho fazer, o seu amigo fazer, o seu irmão fazer, inicie fazer o bem, nem que seja por inveja. Não é o ideal? Não é. Mas se você não tem forma de iniciar de outra forma, se você não tem jeito de iniciar de outra forma, inicie nem que seja por inveja. Ou por desencargo, eu vou fazer o bem porque assim eu vou limpar os meus pecados do passado e tal. Não importa, faça. Inicie a tarefa de iniciar no bem. Né? E quando a gente fala iniciar no bem, os trabalhos da caridade, né, que essa casa oferece, na creche, existem tantos outros trabalhos aqui mesmo, não são apenas estes trabalhos. Estes são exercícios fundamentais para a gente aprender o que é o bem, como fazer o bem. Mas o mais impactante é quando a gente faz o bem em nosso próprio lar. Que foi o que a doutora Marina abordou na última vez, a necessidade de praticarmos continuamente o bem na intimidade do nosso lar. E essa movimentação dessas energias vai sendo assimilada com uma valiosa sensação de bem-estar e alegria, demonstrando o valor do bem e sua força. Depois, se vocês quiserem, leiam uma lição que chama Beneficência no Evangelho. Eu acho que aqui a mão esquerda não sabe o que faz a esquerda, mas se chama A Beneficência. Vocês dão uma procurada, ele fala a respeito das alegrias celestes que o bem proporciona. E que nada se compara dos prazeres mundanos às alegrias celestes daquele que já sentiu alguma vez. A durabilidade, intensidade e continuidade da vibração do bem possibilita à pessoa o ajuste do pensamento e da vontade na direção do amor. Então, ainda por muito tempo evoluiremos através da dor, que nos traz essa companheira, né, de reflexões e de reorganização da nossa caminhada. Mas cada vez mais o convite para que a gente aprimore o nosso pensamento e as nossas construções no bem, para que a gente passe a evoluir impulsionado não pela força da reorganização, do remorso, do arrependimento e da reparação, mas pelo próprio desejo do progresso. Esse é o convite para a gente sair de um mundo de provas e expiações e entrar num mundo de regeneração. Que a gente comece a sentir o valor do bem no nosso dia a dia e o que ele nos traz, bem-estar, de alegria, e nos impulsionando para efetivamente o reequilíbrio. E lembrando de novo em Pedro, quando vai nos dizer, né, que o amor cobre a multidão dos nossos pecados, mas é o amor nesse sentido, né, na construção efetiva do bem em nós, na movimentação infatigável, amando a Deus sobre todas as coisas e amando ao próximo como a nós mesmos. O convite para que a gente realmente possa se libertar dos processos
auto-obsessivos, das nossas criações mentais doentes, e impulsionar a força que a gente tem do pensamento, da vontade, do sentimento, numa direção de ampliar os nossos horizontes e equilibrar, reescrever a nossa história.